2 Timóteo, capítulo 4, abrir, ler suas Bíblias, né? Bíblia, Israel. Hoje nós vamos ler um relato de esse dia. Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, ele não estava livre. Então aqui está um relato de um homem que estava cativo, preso, esquecido, e que essa carta discipula, motiva, encoraja os seguidores de Jesus até o dia de hoje. Vamos ler a partir do versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois a doutrina, ao contrário, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira, em outras linguagens, comichões, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça uma obra evangelística, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui entra aonde nós vamos abordar. Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora que me resta, está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amavam a sua vida. Eu sou o tipo da pessoa que lê a palavra de Deus e fico imaginando. Eu fico imaginando Paulo preso, escrevendo as suas últimas palavras, os seus últimos relatos. E os últimos relatos do apóstolo Paulo são relatos não falando da sua vida que ele estava vivendo, da situação que ele estava. Os relatos que Paulo estava falando era para ser o filho da fé chamado Timóteo. Nos últimos dias da sua vida, ele não reclama. Ele não diz assim: a minha vida foi só de sofrimentos, a minha vida foi só de perseguições. Olha o que eu ganhei aceitando o sim de Jesus. O buraco onde as pessoas que eram julgadas em Roma ficavam, até aguardar o julgamento, ou eram soltas, ou dali era a morte. Mas o relato que nós lemos da carta de Timóteo, nós não vemos um homem que está morrendo. Nós vemos um relato de um homem que está indo para a vida eterna. Nós observamos um relato não de um prisioneiro, nós observamos um relato de um homem que está livre. Mas esse é o Paulo que nós conhecemos, o Paulo já maduro, convertido, apóstolo, missionário, evangelista, que doutrinou as igrejas, que respondeu questionamento, que respondeu dúvidas que estavam nas igrejas. Mas esse homem, ele era um perseguidor. Esse homem era um homem que perseguia a igreja de Jesus. Para nós conhecermos um pouco de Paulo, nós precisamos conhecer Saulo. Saulo não era muito gente boa.
Saulo era uma pessoa difícil. Quem era Saulo? Você que gosta de anotar. O próprio Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz assim: o currículo de Saulo era circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, formação acadêmica, estudou em uma das maiores escolas rabínicas junto com Gamaliel, neto de Hilel. Então esse homem, ele não era qualquer pessoa. Quando ele fala, sou circuncidado, ele está falando que eu sou judeu, eu cumpri a lei de Moisés. E quando ele fala, eu não apenas sou circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim, ele está dizendo, eu sou da tribo, uma das tribos mais respeitadas de Israel, de onde era o rei Saul. E ele continua, eu apenas não sou da tribo de Benjamim, eu apenas não sou circuncidado ao 8º dia, eu sou hebreu de hebreus. A sua família era de Tarso. Quando ele fala que ele era hebreu de hebreus, ele está dizendo, não importa a região que eu esteja, eu não vou me submeter à cultura e à religião aonde eu estou. Eu sou hebreu de hebreus. Eu não troco a minha fé, a minha religião por outras religiões. Eu sigo a lei. É isso que Paulo está falando. E ele fala, eu sou fariseu. Quando a gente escuta que ele é fariseu, ele passou por um processo para se tornar fariseu. Para se tornar fariseu, ele tinha que decorar a lei. Ele tinha que decorar os profetas. Ele tinha que decorar o Talmud, que era a interpretação da Bíblia oral. Ele tinha que saber argumentação judaica. Ele tinha que fazer debates teológicos. Ele tinha que ser bom. Então, os fariseus, eles não eram neófitos. Os fariseus, eles eram um grupo religioso que no início eles queriam fazer o quê? Eles queriam que o judaísmo, que os irmãos dele não se perdesse da sua religião, porque Roma estava lá. Então veio os fariseus como um grupo religioso para ministrar, para pregar, para o pessoal não mudar os costumes por causa de Roma. Só que com o tempo, os fariseus acabaram engolindo costumes romanos. Com o tempo, os fariseus acabaram se tornando mais um grupo religioso do que um grupo que vai falar do Deus verdadeiro. E esse Paulo, ele continua. Eu sou discípulo de Gamaliel. É a mesma coisa você chegar numa empresa e você pega o currículo de duas pessoas. Fulano de tal estudou na escola X. O outro estudou na Federal, fez curso em Harvard, em Yale, fez intercâmbio, fez isso, fez aquilo, fala 2 línguas, teve experiência no mercado. Quem é que a pessoa vai chamar? A outra pessoa. Então Saulo era altamente capacitado. Paulo é o exemplo que é possível ser extremamente religioso e completamente sério. Paulo é o exemplo de pessoa que está no culto. Está no culto domingo, conhece a Bíblia, está fazendo, está agindo, rigoroso, estudante de teologia, mas era completamente sério. Paulo conhecia a lei, não conhecia o escritor da lei. Paulo interpretava a lei, mas de acordo com seus pensamentos, com as suas vontades.
com seus desejos. Se nós trazemos isso para o dia de hoje, será que nós interpretamos a Bíblia de acordo com as nossas vontades, para satisfazer as nossas vontades? Será que nós pegamos um versículo bíblico que vem muitas vezes nos afrontar, mas nós distorcemos o versículo e falamos: não, isso aqui é a promessa de Deus, eu serei por cabeça, não serei por cauda, Deus vai me dar, eu terei tudo. Só que Paulo vai ter um momento que Jesus vai se encontrar com ele, aí ele vai saber quem realmente ele é. Continuando, Saulo retorna para Jerusalém e agora fica sabendo que existe um grupo religioso de um mestre, um profeta muito famoso que morreu, e os seus discípulos, no lugar de pararem, continuou falando deste homem, que é, naquela época, conhecida como o caminho, os seguidores de Jesus. Quando Paulo fica sabendo que essa seita na cabeça dele estava crescendo cada vez mais, a Bíblia fala que ele respirava ameaças de morte. A Bíblia fala que Saulo era tão zeloso que quando viesse alguém falando que Jesus é Deus, eles pregavam: Jesus é o caminho, Jesus salva. Para o judeu, até hoje, ele só acredita em Deus. Para você pregar para o judeu e dizer que Jesus é Deus, do judeu, é idolatria. Como você está adorando os deuses? Por isso tinha o zelo de Paulo. Paulo, ele condiz com a morte do primeiro mártir, Estevão. Atos capítulo 7, versículo 8 diz que os fariseus arrastavam Estevão para fora do templo, para fora da cidade, amarraram Estevão, e Paulo falava assim: me dê as suas roupas para ajudar você a jogar uma pedra. Praticamente foi isso. Está muito difícil você movimentar o braço, me dê a sua veste. Eu guardo as suas vestes. Não, você quer jogar também? Me dê também. Não, você quer jogar também? Me dê também. Ah, você quer jogar e você não consegue se movimentar? Me dê as suas vestes. Eu olho as vestes de todo mundo enquanto vocês matam esse blasfemo, enquanto vocês matam esse homem que é contra a nossa religião. Esse era o discurso de Paulo quando ele pegava as vestes dos irmãos. E Paulo viu Estevão ser morto. Mas a Bíblia fala que o rosto de Estevão parecia como de anjo. E tem uma passagem que diz que quando Estevão estava sendo morto, ele olha para os céus e vê o Filho do Homem de pé. É como Jesus sentado e fala assim: é o primeiro, eu preciso ficar de pé para ver. E Estevão, ele faz a mesma coisa que ele aprendeu de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Eu converso muito com a minha esposa e eu falo assim: nós temos o costume de usar exemplo do Antigo Testamento. Serei como Moisés, aquele que tocar em mim, da mesma forma que tocou em mim, o buraco vai se abrir e Deus vai matar. Eu sou ungido do Senhor, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Eu sou chamado, eu sou cheio do Espírito Santo. Ninguém toca no homem que é cheio do Espírito Santo. Você está lendo um relato de um jovem que era cheio do Espírito Santo, que curava, que pregava e está sendo apedrejado e sendo recebido nos céus pelo Senhor Jesus de pé. Então, quando a gente pega os exemplos do Antigo Testamento para usar como justiça própria, às vezes, da vida do irmão, por que é que não pega exemplo do novo? Do novo você não vai ver ninguém orando assim: Senhor Jesus, mata Herodes.
Você não escuta nenhum versículo da Bíblia, eles orando para matar Nero. Você não escuta. Nenhum versículo da Bíblia, eles dizendo, Jesus mata César. Você escuta eles falando, não impute a eles esse pecado. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque agora eles seguem a partir da cruz. A partir da cruz. Eles não seguem mais o que Elias falava, que orava de fogo cair e matava o povo. Eles não seguem mais aquilo que Moisés fazia, que ele orou e o buraco se abriu e engoliu aquela tribo. Eles agora oram, pedindo perdão e misericórdia àqueles que o abandonam. Saulo começa agora a ir de casa em casa. A conversão de Paulo, de Atos dos Apóstolos, até a sua conversão, durou em torno de 1 a 2 anos. Então, durante 1 a 2 anos, Paulo perseguiu, assolou, invadiu, matou, colocou pessoas presas, deixou mulheres viúvas, filhos órfãos, perseguindo a igreja durante 2 anos. É porque a gente lê o versículo bíblico, né? Já lê ele perseguindo, já lê ele caindo no cavalo, já lê ele se convertendo, já vê ele pregando, mas foi 2 anos, irmão, de guerra. 2 anos Paulo perseguindo a igreja. 2 anos Paulo chegando, tacando um chute na porta da casa do irmão. Imagina, você está fazendo tudo com a sua família, de repente Saulo chutava a porta e falava, perdeu, leva todo mundo. Era assim, respirava a morte. Paulo não descansava até que os cristãos fossem exterminados. Aí vem a parte legal, que é a conversão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4. A palavra de Deus diz que Paulo pega cartas e vai se tirar da Damasco. E ele se depara com Jesus. Jesus faz aquela pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você percebe que Jesus não pergunta assim: Saulo, por que você está perseguindo meus discípulos? Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Saulo, por que você matou Estevão? Jesus não aparece para ele perguntando essas perguntas. Jesus fala: por que você está me perseguindo? Eu vejo Jesus que fala assim: toda vez que você mata um cristão, você está me matando. Toda vez que você persegue um cristão, você está me perseguindo. Toda vez que você persegue a igreja, toda vez que você, do lugar de levantar o irmão que está caído, mas termina de matar, você está me matando. Porque nós somos um com Cristo. Nós somos um. Olhe para o seu lado, tem cadeiras que estão vazias. Pessoas que poderiam estar do seu lado, ouvindo a palavra de Deus. Você teve uma experiência com Cristo na sua rua de Damasco. Eu não sei aonde você aceitou Jesus. Eu não sei quantos anos você aceitou ou conhece. Mas a grande pergunta é: a experiência que você teve com Jesus foi o suficiente para deixar você assustado, para deixar você em crise? Porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo cai do cavalo, se levanta cego. Paulo cai do cavalo cheio de carta com autoridade. Agora, sujeito, cego, precisando ser guiado por pessoas.
Quantas vezes planejamos nosso ministério, passos baseados na nossa própria autoridade e capacidade, em vez de dependermos do confronto na direção de Deus? Paulo agora entra em crise. O profeta Ananias vai, que eu acho que Ananias perguntou assim, Jesus manda Ananias ir orar por Paulo. Ananias chega, é doido, né, mano? Não, você não pensa sério. Você iria? O cara matou gente que tu conhece. O cara deixou pessoas, amigas suas viúvas. Aí Jesus vai, aparece para você e fala, sabe o Saulo? Conheço. Ele está orando por mim. E eu preciso que você vá lá e coloque as mãos sobre ele. Gente, vamos agora filosofar. Você não acha que a igreja não se alegrou não quando Paulo ficou cego? Você não acha que teve cristãos? Tá vendo? Ó? Não toca no ungido, ficou cego. Tá vendo? Não toca no ungido, tá com câncer. Não toca no ungido, tá vendo? Sofreu um acidente, bateu o carro. Aí Jesus é especialista em nos frustrar. Sabia? Ele chega assim, eu preciso que você vá lá e ore por ele. Pra quê? Só quer levar logo? Eu oro. Se for para levar, eu oro. Não, eu quero que você ore por cura. Como é que é? Essa bola é bem não. É a mesma coisa, esse irmão que bate no teu carro e alguma coisa acontece com o carro dele pior. Aí Deus fala contigo e pede para tu pagar o conserto do carro dele. Aí tu fala para Deus, Deus, ele não pagou nem o meu. Não, mas tem nada a ver isso. É a mesma coisa que Deus faz quando Ele pega pessoas que nos machucaram, pessoas que puxaram nosso tapete, pessoas que falaram de nós, e Deus manda a gente perdoar, a gente amar, a gente acolher, a gente abraçar, porque Paulo vai entender que cristianismo é amor. É amor, gente. Seguir Jesus é amar. Amar quem? Amar quem pensa diferente de você. Amar muitas vezes pessoas que você tem que amar. Só. Paulo depois se converteu. Paulo não volta para Jerusalém para os apóstolos dizendo, tive experiência com Jesus, Jesus apareceu para mim em Damasco, ele me ungiu apóstolo, agora eu vou estar junto com vocês e vou pregar o evangelho. Não, meu amigo, não foi assim não. Paulo entrou tão em crise na sua cabeça que ele foi para o deserto. Ele passou 3 anos no deserto. Foi o que ele fez? Ele foi revisar. Rapaz, será que Gamaliel me explicou direito isso aqui? Rapaz, o que é essa serpente do deserto? É Cristo? Eu não sabia que era Cristo. Também era só uma serpente. Rapaz, o que é o templo? O que é a pia? O que é o altar? O que é a arca? Paulo foi revisando, foi analisando tudo. Entrou em crise. Paulo foi fundamentar a sua teologia, não agora em Gamaliel, não agora nos fariseus. Ele foi fundamentar a sua teologia em Cristo. Em Cristo. Por isso que o maior erro é quando você tem um encontro com Jesus, você achar que você já está pronto para fazer. Me converti, tocava no mundo, tocava em barzinho, agora eu vou tocar para Jesus. E Paulo fez isso. Paulo era capacitado, ele dava um nó nos apóstolos, teologicamente tudinho. Mas olha o que ele fez. Eu não posso ir. Agora que eu nasci. Olha a humildade de Paulo. Não é porque eu tive um encontro com Jesus que eu vi Jesus em Damasco.
que ele me derrubou do cavalo, que eu vou começar a fazer. Paulo foi humilde, de entender o seu tempo, de entender aonde ele pode ir. E muitas vezes nós não somos humildes, de entender muitas vezes que nós precisamos aprender, que nós não sabemos tudo. Sempre precisamos aprender com alguém. Sempre alguém vai saber mais do que a gente alguma coisa. E é isso que cresce, é isso que dá crescimento. A comunhão, o partir do pão, compartilhar Cristo. Entendeu, irmão? Eu tenho dúvida aqui nesse versículo, me explica. Aí vem um irmão e fala, não, lê livro tal, faz isso aqui. Aí você às vezes interpreta um versículo que se torna pesado por causa da sua compreensão que você não tem ainda. E às vezes um irmão que sabe um pouco mais do que você não é vergonhoso se chegar e perguntar. Quando eu me converti com 16 anos, a Vídia, que era líder do louvor, me deu 14 revistas da Assembleia de Deus EBD. Eu li 14 revistas, não para saber mais do que os outros, é para entender Jesus, é para saber em quem eu entreguei a minha vida. E todo dia eu continuo aprendendo, todo dia eu continuo lendo, porque ele é um oceano mais profundo que o oceano. Aleluia! E se você acha que o fato de você estar convertido há 70, 80, 15 anos já conhece sobre ele, você só conhece uma conta do oceano. O meu professor de história na 5ª série, ele me falou isso, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Tiago, nós só conhecemos uma gota do oceano. E eu levei isso para a minha vida. Paulo começa as suas tribulações. A primeira luta de Paulo foi o quê? Ele teve que se congregar na igreja dos irmãos que ele matou. Só isso. Só isso. Paulo, ele vai lidar agora com o seu primeiro tormento, a rejeição. Assim que Paulo se converte, ele volta e ele vai para a igreja. Se converteu? Vai para a igreja. Só que quando ele chega lá, ele se encontra com quem? Com a mulher viúva que ele deixou. Vamos filosofar mais uma vez. Será que ele se encontrou com a família de Estevão? Será que ele se encontrou com a mãe de Estevão? Será que Paulo, quando chegou na igreja feliz, alegre, satisfeito, né? Passei 3 anos, né? Bombando. Aí ele chega, a mãe de Estevão está me olhando. O pai de Estevão está me olhando. Ninguém olhava por Paulo. Por medo. Por receio. Porque achava que foi só uma fachada. Paulo foi rejeitado. Algo que ele nunca tinha sentido a vida toda. Pelo contrário, Paulo era solicitado pela sua capacidade. Pensava estudioso, Paulo. Fariseu, Paulo. Lei, Paulo. Profetas, Paulo. Maiores e menores, Paulo. Talmud, quem explica melhor? Paulo. Nunca foi rejeitado. Aí na igreja, ora por mim. Ora não. Posso participar da ceia? Pode não. Vai ter comunhão, casa tal, onde é? Não sei não, Paulo. Não sei não. Ninguém contava. Por quê? Rejeição. Cristo estava ensinando Paulo, você não é tão bom assim. Você não é tão bom assim.
Paulo agora enfrenta a fúria dos judeus. Paulo agora não passa apenas luta dentro da igreja, agora é dos judeus. Porque para o judeu, Paulo é um traidor. Ele não é aceito nem nos crentes, e ele agora não é aceito nem com os judeus. Ele não é aceito em canto nenhum. Os judeus iam para lá, aquele ali, aquele fariseu, que diz ele que caiu no cavalo, que viu Jesus. Não, agora ele nem judeu ele é um samaritano. Porque quando os judeus queriam xingar alguém, chamavam de samaritano. Quem é aquele Paulo? Ali é uma vergonha. Nós investimos, olha a família de Paulo. Eu investi dinheiro na formação de Paulo. Eu investi dinheiro para esse menino fazer uma faculdade, para ele estudar com o melhor sábio. Eu investi. Agora ele abandona tudo para seguir um Jesus que nós matamos crucificado. Ele não é aceito nem na sua própria nação, nem na igreja. Jesus estava ensinando: você não é tão bom assim. Paulo vai enfrentar um terceiro sofrimento. 47 anos se passaram, mas eu quero falar de um homem que eu acredito que esse homem é o ideal na vida de todas as pessoas: Barnabé. Paulo só foi Paulo por causa de Barnabé. Quando os apóstolos todos rejeitaram ele, quando a igreja rejeitou ele, quando os judeus rejeitaram ele, quando os fariseus rejeitaram ele, Barnabé se aproximou de Paulo. Barnabé acreditou em Paulo. Às vezes a gente acha que o fato de se converter, a gente não precisa pedir perdão às pessoas que nós machucamos no passado. Mas eu me converti, e por acaso a mãe de Estevão tem sangue de barata? Mas eu me converti, eu não peco mais. Você pediu perdão a todas as pessoas que você machucou quando você não conhecia Jesus? Você pediu perdão a todas as pessoas que você puxou o tapete enquanto não conhecia Jesus? Se você não pediu perdão, Jesus precisa te derrubar de quantos cavalos? Porque todo mundo que tem um encontro com Jesus há uma mudança. Zaqueu, Senhor Jesus, se eu tiver roubado, eu vou devolver 7 vezes mais. Todos que têm um encontro pessoal com Jesus há uma mudança de mente. A pessoa fica em transe: eu fui aceita cheia de pecados. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não amar? Quem sou eu para não abraçar? Quem sou eu para não liberar o perdão? Porque eu, cheio de pecados, Cristo me perdoou. Só que a gente é orgulhoso demais. Por isso que nós lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades. Eu vou ter tempo hoje, hein? Só indo. Pronto. Paulo vai falar sobre os chicotes que ele levou. Paulo falou que foi açoitado 3 vezes com vara. Paulo foi apedrejado e dado como morto no ano 47. Paulo ia pregar no campo. A Bíblia fala que ele foi chicoteado. Só que os chicotes que ele foi chicoteado não foi chicote simples. Foi chicote que rasgava a carne. E ele foi chicoteado com varas. Pega uma vara e taca na tua costela 39 vezes. Você não acha que Paulo não tinha costela quebrada? Problema de vista. Você acha que o corpo de Paulo, se Paulo tirasse as vestes, que você ia ver era um homem ferido, por causa
na visão de Damasco. Paulo passou por crises psicológicas. Paulo enfrentou a depressão, o desespero no limite do sofrimento humano. Em 2 Coríntios 1,8, ele desabafa sobre a crise da Ásia. Fomos sobremaneira agravados mais do que as nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Paulo não sabia se ia voltar. Paulo passava por tanta crise que ele falou assim: eu cheguei a tanto limite. Eu cheguei no meu limite que eu fiquei desesperado até pela própria vida. E ele fala, continua, que Deus mandou para ele um espinho na carne. O espinho na carne foi mantido para proteger a espiritualidade contra o orgulho. Conseguimos discernir que certas fraquezas, dores e respostas negativas que recebemos de Deus são, na verdade, livramentos para manter a nossa alma humilde e dependente de Deus. Tem situação na nossa vida que Jesus não vai curar. Tem doenças que Jesus não vai curar. Não é porque Ele não pode. É porque se Ele curar, Ele te perde. Porque o maior propósito de Deus na nossa vida, meu irmão, é nós chegarmos a Ele. Minha mãe faleceu de câncer. Algumas pessoas aqui sabem. E eu fiz todos os ritos que eu podia fazer. Orei, jejuei, subi monte, desci monte, fiz tudo. Campanha de oração, fiz tudo. Jesus não curou, meu irmão. E minha mãe também não pedia por cura. Uma das frases que minha mãe falou, que eu guardo até hoje, ela falou: eu sei para onde eu vou. No final, quem estava doente era eu. Da minha ignorância, da minha forma de ver o mundo, da minha forma de seguir o Evangelho. Porque nenhum dos apóstolos, nenhum deles, foi poupado de sofrimento. Nenhum deles foi poupado. Todos foram entregues como lobos ao matadouro. Nenhum deles pediu: Senhor, não quero mais receber chicotadas. Senhor, não quero mais ser perseguidos. O único foco que eles tinham era: eu preciso completar minha missão. Eu preciso completar minha carreira. Eles eram desapegados a tudo aqui nessa terra. Glória a Deus! Tem um testemunho de um casal missionário que eles foram enviados para a África na década de 60. E esse casal foi lá, fizeram obra missionária, escolas, e eles chegaram na idade de ser aposentados. E a igreja chama o casal de idosos, e eles fazem anos que não voltaram, fazem muitos anos que não viram os irmãos da igreja. Quando eles estavam voltando, a esposa do pastor falou assim: amor, eu acho que quando chegar lá, vai ter uma faixa, vai ter um bolo. Bem-vindos, obrigado pelo seu tempo de serviço, de entrega. Chegou lá no aeroporto, não tinha faixa. Aí a esposa dele falou assim: amor, acho que é na igreja. Acho que é na igreja que vai ter o bolo. Bem-vindos, obrigado pastores, obrigado por isso, por isso. Ela chegou lá, não tinha bolo, não tinha faixa. Aí eles foram enviados para um lar onde ficam os pastores missionários de idade, para se aposentar, para ficar lá, ter uma boa qualidade de vida. Aí ela chegou: amor, eu acho que é lá. Eu acho que é naquela casa.
Chegou lá na casa, num recanto, com vários quartos. Não tinha faixa, não tinha bolo. Tinha um quarto e outros pastores, missionários, idosos que estavam lá. Ela ficou abatida. Ela ficou triste. Porque ela achou que a igreja não reconheceu. Porque eles negaram tudo para ir para a África. E voltaram anos depois, quando estavam idosos, foram muito novos. Aí o esposo dela chegou para ela e falou assim: por que você está triste? Não é porque eu achei que quando a gente ia chegar em casa, a gente ia ser pelo menos recebido, né? Aí o esposo dela falou assim: mas a gente não chegou em casa ainda. A gente não chegou em casa. Glória a Deus. Se você for esperar reconhecimento Dos homens. aqui nessa terra, Tem satisfação não. aqui nessa terra, Eita, glória. é capaz de você perder a fé. Por que Paulo aguentou os chicotes? Por que Paulo aguentou as porradas? Por que Paulo aguentou a rejeição? Por que Paulo escreveu tantas cartas? Que até hoje discipula pastores, apóstolos, até hoje nos discipulam. Porque Paulo estava caminhando para casa. Nosso coração está muito apegado às coisas dessa vida. Está muito apegado a salários, aumentos, empresas, negócios e tudo isso. Jesus estava ensinando para Paulo que ele tem que ser apegado a ele. Como é que termina Apocalipse? Ora vem Senhor Jesus. Isso, aquilo me marca, pastor Deus. João, com 80 anos de idade, na ilha de Patmos, escreve Apocalipse. E a última frase: ora vem, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mantenha o coração esperançoso. Conclusão. Pulei várias coisas aqui. Glória a Deus. Conclusão. Meus irmãos, a vida de Paulo nos constrange a fazer uma pergunta honesta e dolorosa. Quanto nos custa ser discípulos de Jesus? Eu não vou não, porque pela manhã eu quero dormir mais um pouco. Eu não vou ler a Bíblia não, porque... Ai meu Deus, quando a pessoa chega para mim, Thiago, é tão difícil, Deus é uma renúncia para ler a Bíblia. Dá vontade da pessoa não ler a história de Paulo. Não, se a sua renúncia é pegar um Uber, um ônibus, ler a Bíblia, não conseguir assistir um culto, ficar com sono, ficar com isso, com aquilo, reavalie-se. Reavalie-se. Diretriz de Bonhoeffer sintetizou que o verdadeiro custo do discipulado como uma frase imortal. Quando Jesus chama o homem, ele o convida a morrer. Seguir Jesus é tomar a cruz, e a cruz não é um adereço de ouro no pescoço. A cruz é um instrumento de morte para que o nosso eu, exatamente como o próprio Paulo nos adverte nos textos mais profundos sobre a nossa identidade espiritual. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho é um convite que Jesus nos faz
voluntariamente, sem peso. Ele chega, te convida, segue. Só que ele não te conta o que vai acontecer, né? Segue. Na série de Jesus, The Chosen, nos últimos episódios, quem puder assistir, assista aqui na temporada, tem o chamado de Tadeu, que a série adaptou, né? Que Jesus se encontra com Tadeu e Jesus chama assim, segue. Aí Tadeu pergunta, o que é que eu vou ganhar com isso? Te seguir, abandonar minha profissão para te seguir? Você é um carpinteiro, o que é que eu vou fazer? Você nem tem casa. Aí Tadeu entra nas costas e Jesus fala, você vai ser amado. Você vai ser acolhido. Você vai ser louvado. As pessoas vão lembrar de você. As pessoas vão escrever livro de você. As pessoas vão pregar sobre você. As pessoas vão usar você como exemplo. Você vão fazer monumentos sobre você em templos. Mas você vai ser odiado. Você vai ser perseguido. Vão chamar você de blasfemo. Vão negar você. Vão cuspir em você. Vão matar você. Vão blasfemar de mim, de você. Mas no fim, vai valer a pena. Siga-me. Porque esse é o convite que ele fez para você. Siga-me. Você vai ser amado. Mas vai ser odiado. Você vai ser abraçado. Mas vai ser rejeitado. Você vai ser lembrado. Mas em algum momento você vai ser esquecido. Vão falar de você e contar bons testemunhos de você. Mas vão inventar muita história de você. É verdade. Mas no fim de tudo isso, vai valer a pena. Esse é o convite. É um evangelho puro e simples. Jesus não te convida apenas a vir no domingo. Ele te convida a caminhar com Ele de domingo a domingo. Eu fiz uns exames. E eu fui diagnosticado hipertenso. Olha que alegria. Tomei um susto. 33 anos. Pressão 18/12. É isso, Jesus. E eu lendo a vida de Paulo, eu fiquei assim, eu vou me cuidar, vou orar, vou fazer minha parte, mas eu não quero ficar apegado ao que o médico disse. Eu não quero ficar apegado. Eu não quero que o meu coração se apegue às coisas dessa vida. Câncer vai passar. Hipertensão vai passar. Tudo nesta vida vai passar. Porque o nosso objetivo é chegar em casa. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar.